Olá, Isadora. Que bom receber você aqui no Senado Notícias Revista. Obrigada, André. É muito bom estar aqui. E aí, temos muitas novidades da semana? Temos sim, André. Vamos ver no programa de hoje. Plenário aprova a proposta de emenda à Constituição que muda o tempo de tramitação das medidas provisórias. Ministro da Justiça Sérgio Moro vem ao Senado na próxima quarta-feira para prestar esclarecimentos sobre vazamento de conversas da Operação Lava Jato. E na próxima terça-feira vai ser analisado em plenário o projeto que susta o decreto presidencial que facilita o porte de armas. O Senado Notícias Revista começa agora. Os senadores aprovaram na última quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que divide entre Câmara e Senado o tempo de tramitação das medidas provisórias. O Senado ganhou 30 dias para analisar uma MP. Era uma demanda antiga dos parlamentares. Recentemente, os senadores tiveram apenas um dia para apreciar medidas provisórias que chegaram da Câmara quase no dia da MP perder a validade. O texto agora segue para promulgação. Foi aprovada a proposta que distribui de forma mais igualitária o tempo de tramitação das medidas provisórias entre Câmara e Senado, garantindo um prazo maior aos senadores. A PEC aprovada divide a análise das MPs no Congresso Nacional em 3 etapas: 40 dias para a comissão mista, 40 para a Câmara dos Deputados, 30 para o Senado e 10 a mais para a Câmara, no caso de senadores fazerem alterações no projeto aprovado pelos deputados. Na regra atual, uma medida provisória tem vigência de 120 dias úteis, sem prazos específicos para cada caso. A PEC foi incluída na pauta do Congresso depois que vários senadores reclamaram do pouco tempo que eles tinham para votar as medidas provisórias. Isso porque elas estavam chegando aqui no Senado na última semana ou até no último dia do prazo para votação antes de perder a validade. Trata-se, como Vossa Excelência acaba de apregoar, de uma das matérias mais relevantes que temos aqui, na medida em que, nessa sessão legislativa, dentre outras, nós observamos uma grave preocupação desse Senado Federal em não ser mais uma casa, como se diz, meramente carimbadora, mas sim revisora das decisões que vêm da Câmara dos Deputados. Votando essa matéria no dia de hoje, essa data de hoje será histórica para o Senado, porque este tema é um anseio do Senado, eu diria, desde a instituição das medidas provisórias na Constituição de 1988. Os senadores também aprovaram o fim do sigilo bancário para empréstimos de bancos com recursos públicos. Não há justificativa para que o empréstimo seja sigiloso. É um direito constitucional do cidadão a privacidade e o sigilo bancário. Nós não estamos tocando nessa prerrogativa da cidadania. Nós estamos apenas eliminando a hipótese do sigilo bancário nas transações entre nações, nos empréstimos com dinheiro público para outros países. Foi aprovado ainda projeto que exclui o pagamento de precatórios do limite de crescimento das despesas dos estados. O objetivo é ajudar na recuperação fiscal dos estados. André, está marcado para a próxima quarta-feira a vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, à Comissão de Constituição e Justiça do Senado para prestar esclarecimentos sobre conversas divulgadas no último domingo pelo site Intercept Brasil. É verdade, Isadora. O material mostra mensagens trocadas entre membros do Ministério Público e Moro, que na época era o juiz responsável pela Operação Lava Jato. A ida do ministro da Justiça, Sérgio Moro, à CCJ, está marcada para o próximo dia 19 de junho. O senador Ângelo Coronel havia protocolado na CCJ requerimentos para que Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, prestassem esclarecimentos sobre as mensagens divulgadas pelo site Intercept Brasil. Mas o pedido do parlamentar nem precisou ser votado. Após uma rápida visita de Sérgio Moro ao Senado, o líder do governo, Fernando Bezerra, divulgou uma carta em que avisa que foi informado por Moro de sua disponibilidade para prestar os esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal sobre notícias amplamente veiculadas na imprensa relacionadas à Operação Lava Jato. No final do texto, Bezerra diz que confia no ministro Sérgio Moro. O assunto repercutiu no plenário do Congresso Nacional. O caso Lula, por exemplo,
está todo viciado pela promiscuidade, pela ação combinada e criminosa desse ex-juiz com os procuradores da Operação Lava Jato. Nada aconteceu de irregular. Nós estamos, Luiz Lima, com uma operação contra a maior quadrilha de criminosos que arrebentou o nosso país. O Congresso aprovou na última terça-feira um projeto que autoriza gasto extra do governo sem descumprir a chamada regra de ouro, André. São 248 bilhões e 900 milhões de reais. O texto foi aprovado antes pela Comissão de Orçamento, Isadora. Com crédito suplementar aprovado, o Congresso autoriza o Executivo a se endividar em 250 bilhões de reais para pagar despesas correntes. Sem esse dinheiro, que não está previsto no orçamento da União, o governo não conseguiria pagar despesas obrigatórias, como aposentadorias e o Bolsa Família. Se esse PLN4 não for aprovado, o governo executivo vai ficar impedido de fazer face às despesas de custeio, como a aposentadoria e a pensão das pessoas do INSS, do Bolsa Família, das pessoas que têm o BPC, o benefício de prestação continuada, do Plano Safra. Imaginemos que um absurdo desse pudesse acontecer no Brasil. Este projeto de lei de natureza orçamentária é muito importante para o país. Não seria justo termos benefícios de prestação continuada, gastos que dizem respeito à vida das pessoas mais simples, serem prejudicados esses gastos, prejudicadas essas necessidades, por causa de disputa política pós-eleitoral, mas de uma eleição que ainda não foi assimilada por todos. A regra de ouro diz que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes, como salários, aposentadorias e benefícios sociais. A exceção é se houver autorização do Congresso. Antes, para limpar a pauta, os parlamentares concluíram a votação de 5 vetos presidenciais. 4 foram derrubados e 1 mantido. Um dos derrubados invalidava totalmente um projeto que isenta de reavaliação da perícia médica do INSS a pessoa com HIV aposentada por invalidez. Agora, a íntegra do projeto será transformada em lei. Os outros vetos derrubados tratam de incentivos fiscais para montadoras de automóveis, equiparação de fundações de apoio de universidades, as organizações gestoras de fundo patrimonial e anistia de multas eleitorais a partidos políticos. André, por 15 votos a 9, a Comissão de Constituição e Justiça derrubou o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilita o acesso a armas. É mesmo, Isadora, mas o projeto ainda não foi analisado em plenário. A votação ficou para a próxima terça-feira. Os votos em separado questionaram a constitucionalidade do decreto. Seus autores argumentaram, por exemplo, que as normas editadas pelo presidente Bolsonaro ampliaram o acesso a armas para algumas categorias não previstas no Estatuto do Desarmamento, o que seria um desrespeito à lei. Aos agentes públicos da Agência Brasileira de Inteligência, o Estatuto do Desarmamento menciona apenas os agentes operacionais e não todo e qualquer funcionário do referido órgão. Aos agentes públicos da administração penitenciária, o Estatuto elenca apenas os agentes e guardas prisionais e os integrantes de escoltas de presos e não todo e qualquer funcionário. Vê-se, então, claramente que o decreto é, nesses pontos, exorbitante. O nosso relatório aponta a inconstitucionalidade ou a ilegalidade do ato do presidente da República no que se refere à liberação do porte, a ampliação, a extensão do porte e da posse de armas, porque fere frontalmente o Estatuto do Desarmamento. 1. Decreto executivo só pode vir depois da lei, não podendo inovar na ordem jurídica. 2. Não pode contrariar a lei, deve garantir fielmente sua execução. E 3.
É cabível quando existente uma atividade administrativa que executará a lei. O relator da matéria defendeu o decreto do presidente Bolsonaro. Quando a gente fala da manutenção do decreto, eu peço em nome da minha família, porque a minha irmã recentemente recebeu uma ameaça, eu acho que vocês souberam disso, uma ameaça de morte. E nessa ameaça, as pessoas disseram que iriam durante o estupro, iriam estuprá-la, esquartejá-la, iriam filmar e botar nas redes sociais. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui discutindo, a minha irmã acaba de me mandar uma foto mostrando elas aplicando o teste de tiro para ter o porte dela. É a única maneira que ela está encontrando de garantir a vida dela. A segurança pública é onipresente, não tem condições de estar em todos os lugares a todos os momentos. Outros senadores também deram opinião sobre o assunto. O Brasil é recordista mundial de homicídios cometidos por arma de fogo, por causa dessa política desarmamentista e que apenas olha para o marginal como excluído da sociedade. Armar a população com esse decreto é medializar o Brasil. Significa, em outras palavras, em português claro, dizer que onde o Estado não vai, vamos dar arma à população para matar e para se proteger. Isso é um engano. Hoje, com isso aqui vai cair o decreto, né? Vai ser festa na quebrada, é festa das facções, é a liberdade total, é a certeza que o cidadão não vai poder se defender. Até que votaram a matéria e saiu o resultado. Resultado. Votaram sim, senhoras e senhores senadores, não, 15 senhoras e senhores senadores, portanto está rejeitado o relatório. André, vamos ver o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Isadora. A Agência Senado acompanhou tudo no plenário e nas comissões. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. É isso aí. Na segunda-feira, um dos destaques da página da Agência Senado foi uma campanha lançada de esclarecimento sobre as fake news. O Jornal do Senado, a Agência Senado, a Rádio Senado e a TV Senado estão esclarecendo os brasileiros sobre como evitar as notícias falsas. A campanha tem dicas e sugestões para ajudar as pessoas a reconhecer as fake news e evitar a sua propagação. Na terça-feira, um dos destaques da página da agência foi a aprovação de um requerimento para a realização de uma audiência pública sobre o aumento da dívida pública e o reflexo disso na economia. Quem pediu a audiência foi o senador Vanderlan Cardoso. Segundo ele, a dívida, que era de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em 2008, já está em 5 trilhões e 800 bilhões de reais. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebendo um parecer do Tribunal de Contas da União sobre as contas da Presidência da República em 2018, último ano do mandato do ex-presidente Michel Temer. O documento foi entregue pela relatora do processo, ministra Ana Reis, e pelo presidente do tribunal, José Múcio Monteiro. O TCU recomenda a aprovação das contas com ressalvas. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a aprovação na Comissão de Relações Exteriores do acordo para que brasileiros e alemães possam tirar visto de férias-trabalho válido por 1 ano nos 2 países. A concessão do visto beneficia jovens com idades de 18 a 30 anos. O acordo vai permitir a permanência no Brasil e na Alemanha para fins de turismo, com a possibilidade de exercer um trabalho formal. Ao longo do mês de junho, os temas do meio ambiente vêm ganhando uma atenção especial no Senado. É o Junho Verde, criado por meio de um projeto de resolução com a assinatura de 35 senadores. Na coluna Momento Eco de hoje, o jornalista César Mendes faz um balanço dos debates realizados até agora. André, vamos dar uma olhadinha? Na Comissão de Meio Ambiente, 2 audiências públicas já foram realizadas. A primeira delas, no próprio dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. O tema foi a preservação dos biomas brasileiros. Nesse dia, os convidados fizeram um alerta sobre o ritmo acelerado de degradação do bioma cerrado. A gente trabalha aí com taxas anuais de desmatamento que vão entre 700, 600 a 1 milhão de hectares por ano. Metade da vegetação original do cerrado já foi convertida. O que restou
encontra-se dentro das áreas protegidas, mas também extremamente fragmentado. Então, a gente não tem 50% da vegetação do cerrado num grau de preservação que a gente pode dormir tranquilo, de forma alguma. A segunda audiência teve como tema o que foi chamado de lucro verde. O objetivo foi ouvir representantes de empresas que fizeram a opção da sustentabilidade ambiental no desenvolvimento dos seus negócios. A evolução da energia solar é inexorável e inequívoca. A gente aqui já está falando no Chile em preços de energia solar que é metade do carvão. Fomos recentemente certificados como uma empresa que não pratica teste animais para cosméticos também. E recentemente ganhamos o Champions of the Earth, um prêmio da ONU que premia as melhores empresas em gestão ambiental do mundo. Mas, sem dúvida, o ponto alto dos debates aconteceu na sessão especial pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, no plenário do Senado, no dia 6. Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, defendeu a sua gestão frente ao Ministério diante de um plenário majoritariamente hostil. O governo, no caso específico do meio ambiente representado aqui pelo ministro, não nega a existência de mudanças climáticas. Ao contrário, nós temos dito e redito em todas as oportunidades que temos que esse assunto é assunto reconhecido por nós. E da forma como sai, às vezes, noticiados, o governo não nega nada. A verdade aqui colocada é que esse governo ofendeu o Acordo de Paris e ofende qualquer acordo global de mudanças climáticas do que o Brasil participa. E aqui ele mentiu, escandalosamente. A programação do Junho Verde continua na próxima terça-feira com uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente que vai discutir o tema desertificação. O assunto já foi tratado pelo programa Ecosenado há cerca de 10 anos, em 2010. No Brasil, a desertificação está presente na região Nordeste, onde atinge uma área de mais de 18 mil quilômetros quadrados. A equipe do Ecosenado foi até o Ceará, na região do Canindé, para ver o problema de perto. Em Fortaleza, visitamos a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, que há vários anos estuda o problema. Há uma relação entre a questão de mudanças climáticas e o processo de desertificação. Como se dará essa mudança em termos de áreas áridas e semiáridas, é muito impreciso a gente falar no presente momento pelos estudos que ainda existem na temática que relaciona a desertificação e mudanças climáticas. Tão preocupante quanto a questão de mudanças climáticas é a forçante antrópica sobre o meio ambiente, né? Que o homem age como um acelerador aos problemas ambientais sobre o meio que vive. Esse foi o Momento Eco. A gente se vê na próxima edição do Senado Notícias Revista. Tchau! Em meio a polêmicas sobre cortes e contingenciamento de verbas da educação, o ministro Abraham Weintraub propôs cobrança de mensalidade em pós-graduações de universidades federais. Essa ideia ainda não tramita no Congresso, mas já esquentou o debate sobre os rumos da educação pública. E é o tema da coluna Lá e Cá desta semana. Durante uma audiência pública no Congresso Nacional, o ministro disse que o aluno de pós-graduação tem uma condição mais privilegiada e tem condição de pagar. Atualmente, a cobrança em mestrados e doutorados de instituições públicas é proibida pela Constituição, mas já foi liberada pelo Supremo Tribunal Federal em casos de pós-graduação lato sensu, que são cursos de especialização. Veja agora argumentos a favor e contra essa sugestão do ministro, com os senadores Lucas Barreto e Zenaide Maia. A Constituição determina a gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Mensalidades na pós-graduação abririam precedentes para cobrar também pela graduação nas universidades federais? Com certeza não. As graduações são direito já do estudante, né? Agora, as pós-graduações, dizer que dependem dos mestres, dos doutores, aí sim é uma coisa que tem que ser discutida aqui no Senado. Então, nós estamos esperando esse projeto do ministro da Educação chegar, é polêmico. Não deve ter cobrança em universidades federais. Se você quer
cobrar alguma coisa, vá fazer a pós-graduação, qualquer curso, na privada. Hoje, as 10 maiores universidades federais do país têm 368 mil alunos nas graduações e 126 mil alunos nas pós-graduações. Quem seria beneficiado com as cobranças de mensalidade? Os que já são beneficiados por tudo. Aqueles que têm a maior concentração de renda. Então, mais uma vez, seriam penalizados 85% da população que não tem acesso ao recurso financeiro para pagar uma pós-graduação. Eu acho que a própria universidade, né, que poderia investir na graduação, cobrando após, porque tem que ser remunerado os professores e doutores para que eles possam ter também mais recursos dentro da universidade para investimentos, por exemplo. Para 2019, o orçamento das universidades federais foi de 49 bilhões de reais. Os tributos que hoje são cobrados para investimentos na educação superior seriam reduzidos? Penso que tributo não vai ser reduzido, que se tem que ter uma melhor aplicação dos recursos, eleger prioridades, né? A tributação já é uma injustiça, porque muita gente acha que quem ganha um salário mínimo não paga imposto de renda. Paga, gente. Paga um preço altíssimo em cada produto que ele compra. E outra coisa que chama a atenção, 19 mil pessoas nesse país, pessoas físicas, ganham mais de 320 mil reais mês. Isso dá uma média que, se o governo recolher, 120 bilhões ano, que poderia ir perfeitamente para a educação desse país. Atualmente, apenas 9% dos brasileiros mais pobres conseguem chegar ao ensino superior. A cobrança de mensalidade reduziria esse percentual? Com certeza, porque não tinha como pagar. Não tem como pagar. Você vê que a média dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos, que não dá nem para se alimentar. Se fosse seguir a Constituição, seria quase 4 mil reais para ser o salário mínimo. Claro que não. A graduação, a gente está falando que a graduação ela será garantida. A discussão aqui no Senado é que nós garantiremos os cursos, garantiremos o funcionamento das universidades. O tema do programa Inclusão neste mês é o parto humanizado, André. Sim, Isadora. O programa vai mostrar que esse tipo de parto é mais simples do que parece e só traz benefícios para a mãe e o bebê. O tema do programa deste mês é parto humanizado. Eu escolhi o tema porque é um tema que diz respeito à mulher. Estão deixando de lado a cesariana, o que eu acho muito importante, para fazer um parto respeitoso, um parto com amor e carinho. É o organismo funcionando, dando a hora da chegada da criança, sem intervenção médica nenhuma, só com acompanhantes, só com enfermeiros. É só chegar o momento da criança nascer e aí a criança nasce, não precisa interferência de médicos, de ninguém. As pessoas vão ver o renascimento do parto, um documentário que foi veiculado em 2013 e que foi muito premiado, porque ele lá mostra a diferença do parto normal, parto natural, humanizado, para as cesáreas, para os partos violentos que as mulheres sofrem. Tem as doulas, o trabalho que as doulas fazem com as mães de assistência, de proteção. Hoje em dia existe a Casa de Parto de São Sebastião, que presta um serviço maravilhoso. As mulheres têm parto lá e não tem médicos. Porque ele mostra ginástica para a gestante, yoga, a doula, o serviço que as doulas prestam para as mães. É a retomada de uma decisão mais humana, mais respeitosa, mais amorosa com as crianças, com as gestantes também. O parto é um procedimento natural da vida, é humano. Então as pessoas devem assistir por isso. O
paisagista e arquiteto Roberto Burle Marx mostrou que a arquitetura modernista precisava de jardins diferentes. Ele fez parte do grupo que ajudou a criar Brasília e foi o idealizador de vários espaços na capital. Mas Burle Marx também era artista plástico e entre suas obras destacam-se tapeçarias com motivos abstratos, como a que está exposta no Salão Negro do Congresso Nacional. Vamos conhecê-la agora no quadro Coleção Senado. Formas irregulares e assimétricas, características abstratas que criam imagens conforme o olhar do espectador, estão presentes nesta tapeçaria do paisagista, arquiteto e escultor Roberto Burle Marx. Tons de verde, azul, preto e branco predominam na obra. A tapeçaria feita em algodão foi criada em 1973. Não há registros de como ela chegou ao Senado Federal, onde se encontra exposta no Salão Negro. Burle Marx é considerado um dos maiores paisagistas do século XX e figura entre os modernistas que participaram da construção de Brasília. Entre outras obras, são criações dele os jardins do Palácio do Itamaraty e do Palácio da Justiça. O artista imprimiu em suas obras o ideário da arte e arquitetura modernas, criando peças orgânicas e sinuosas, muito identificadas com as vanguardas da arte abstrata, do concretismo e do construtivismo. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.